Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Quero aqui pedir perdão aos irmãos por estar gravando o áudio passando um pouquinho do horário, né? Mas hoje foi o horário que deu para mim gravar. Nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor nos ensina: pregai a minha palavra, falai de mim. Em todo o tempo, independente do horário, né? Temos que falar do Senhor. A palavra de hoje, em forma de áudio devocional, está em Romanos, capítulo 9, versículo 19 até o versículo 21, que vai nos dizer assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Uma pergunta. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aleluia. Na verdade, os três versículos, né? Os três versículos são três perguntas que aqui o apóstolo Paulo estava fazendo. Aleluia. E falando acerca do Senhor. No versículo 18, ele vai dizer: Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mas foi o mesmo Deus que se compadecia do povo quando eles se arrependiam. Era o mesmo Deus que se compadeceu da cidade de Nínive quando eles se arrependeram, proclamaram um jejum. As crianças, animais, rei, do maior ao menor, todos jejuaram, todos se vestiram de pano de saco, todos jogaram cinza sobre si, prantearam. Assim como Davi, quando pecou com Betseba, também se humilhou, se arrependeu na presença do Senhor. E o Senhor perdoou, mas a consequência do ato dele veio. A espada girando na sua família até aos dias de hoje. Mas o povo de Nínive foi, como posso dizer, um arrependimento mais verdadeiro ainda do que o de Davi. Que não veio consequência sobre aquele povo, mas sim o perdão de Deus sobre ele, né? Porque em partes Davi se arrependeu, mas em outras não, né? Em parte sim, metade não, porque ele se arrependeu, mas depois ainda se casou com Betseba e teve filho com ela. Então ele se arrependeu, mas não largou o pecado, continuou no pecado. Mas o povo de Nínive teve uma mudança. Era um povo que Deus disse que não sabia discernir entre a sua mão direita e a esquerda. Cometiam, né, assassinatos, né, coisas perversas, malignas eles cometiam, mas porque não conheciam a verdade. Não conhecia a palavra do Senhor que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jonas foi ali e apresentou para eles a verdade. E a verdade pregada por Jonas converteu toda uma cidade. Do menor ao maior, todos se converteram. Todos se arrependeram e se converteram dos seus pecados. O apóstolo Paulo continua falando mais: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Muita gente se queixa. Ah, porque eu sou assim. Porque eu não tenho uma casa. Porque eu não tenho um trabalho. Porque eu não tenho isso. Porque eu não tenho aquilo. Porque eu nasci assim. Aleluia. Por que se queixa ele ainda? Quem resiste à vontade do Senhor? Se é assim, ou é porque o Senhor quer, ou porque o Senhor permitiu, ou porque é consequência dos seus atos, né? Porque o que planta, infelizmente a pessoa colhe. Ou porque está passando por uma prova. Mas Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar, né? Jó passou por uma grande prova. Perdeu filhos, perdeu riquezas,
perdeu animais, servos, tudo que tinha, só lhe restou a sua esposa. E mesmo assim, em vez de ajudá-lo, fazia ele brigar com ele, né? Mandando ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Mas no final de tudo, Deus restituiu tudo em dobro, porque Jó tinha que ser provado. Nós, como servos do Senhor, temos que ser provados. Muitos é por desobediência ou por consequência daquilo que plantou, mas os que são servos verdadeiros é prova. Jesus foi provado, Jesus foi tentado no deserto 3 vezes. Todos os servos do Senhor foi provado. Elias foi provado a ponto de, segundo aqueles que estudam, né, a ciência, dizer que Elias teve ali um momento de depressão quando pediu para Deus o matar, quando se escondeu na caverna com medo de Jezabel. Mas esse mesmo Elias que teve esse momento de fraqueza foi arrebatado vivo, foi transladado, assim como Enoque foi levado aos céus vivo, porque foi aprovado diante de Deus, mesmo com as suas falhas. Jesus diz que nesse mundo teremos aflições, mas que tenhamos de bom ânimo, porque ele venceu. Ele venceu. E se ele está em nós, se ele está conosco, nós também podemos vencer. Então não temos por que se queixar de Deus em nada. A Bíblia nos ensina em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque até o mal, quando vem sobre nós, o Senhor faz cooperar para o nosso bem, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Até aquilo que a gente acha que é ruim, no final o Senhor vai ter uma finalidade, ele vai transformar aquilo em algo bom. Quantas coisas que a aparência, né, no início parece ser algo que vem de ruim para atingir a gente, mas depois a gente entende que ali tinha um propósito de Deus. Jonas tentou fugir da vontade do Senhor e veio algo ruim sobre ele. Foi lançado no mar, foi engolido pelo grande peixe, mas depois Deus transformou aquilo em algo bom através da vida dele. Deus converteu aquela cidade de Nínive inteira. Aleluia. E ele continua falando: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Nós somos criaturas. Como que nós vamos chegar diante de um Deus Todo-Poderoso e dizer: por que o Senhor me fez assim? E reclamar da vida? Não tem como. Não tem como. Ninguém resiste à vontade dele. O que ele quer fazer, ele faz da forma que ele quer e no tempo que ele quer. Porque ele é o grande eu sou. Aleluia. Quem é nós para dizer ao oleiro, né? Como o barro dizer ao oleiro: por que tu me fizeste assim, oleiro? Não tem como. Ele faz da forma que ele quiser. Se ele quiser, ele disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, vê como o oleiro lá trabalha. Mesmo assim sou eu para com a casa de Israel. Se eu quiser, eu faço, desfaço, desmancho, faço virar barro, depois faço virar vaso de novo. É assim que ele age na nossa vida, vai aperfeiçoando. Como o ourives trabalha com ouro, vai lapidando, lapidando no fogo até ele conseguir ver a sua imagem ali no olho, como se no ouro, perdão, até ele conseguir ver a sua imagem no ouro como se fosse um espelho. Mesmo assim é Deus, ele quer ver a sua imagem em nós, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Ele disse para Jesus, quando estava criando tudo, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então é como o ourives trabalha no ouro, vai lapidando até conseguir ver o seu próprio rosto, né, de forma perfeita ali, reluzindo no ouro, como se fosse um espelho. A mesma coisa é Deus, ele quer ver a nossa imagem, a imagem de Cristo em nós, quer que a gente seja semelhante ao Filho do Homem, que a gente aprenda com Cristo a viver no amor, na retidão, na justiça, na misericórdia, na santidade. É isso que ele quer de nós. Que somos nós, a criatura, para falar para o Criador: porque ele nos fizeste assim. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo tem um propósito debaixo desta terra. Aleluia. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? É a terceira pergunta que o Senhor nos faz. Na verdade, são 3 perguntas.
Uns o Senhor vai dizer que foi criado, foi escolhido para a salvação. Outros, por escolha própria, né, vão para a perdição, porque escolheram seguir a Satanás, escolheram servir a ele. Mas aqueles que o Senhor tem um propósito desde o ventre, eu tenho certeza que o Senhor salvará. Nem que o Senhor mate para depois salvar, mas o Senhor salva. Porque Jesus disse: os que o Pai me deu, nenhum eu perderei. Eu dou a quem eu quero e eu tomo da mão de quem eu quiser. Mas aqueles que o Pai me deu, nenhum desses eu deixarei se perder. Aleluia. E ninguém jamais virá a mim para eu lançar fora. Todo aquele que vem a mim jamais será lançado fora. Aleluia. Então não podemos reclamar de nada. Em tudo dá graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Se está na prova, está na dificuldade, está difícil, dê glória a Deus. Aleluia. Daniel passou pela cova dos leões e não deixou de ser fiel a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram pela fornalha de fogo 7 vezes aquecida a mais, mas não deixaram de ser fiel a Deus. Não deixaram de glorificar o nome do Senhor. Quando a esposa de Jó falou para ele: amaldiçoe esse teu Deus e morre, ele disse: tu falas como uma louca, né? Nu eu nasci, nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó louvou o Senhor na provação. Louvou o Senhor no momento da dor, no momento do luto, no momento da lepra, no momento da coceira, no momento que seus amigos virou as costas para ele e só acusava ele de que estava em pecado, que estava nisso e naquilo. E Jó louvava a Deus, continuava louvando a Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Aleluia. Davi passou por momentos difíceis de perseguição de Saul, né? Momentos difíceis. E em todo tempo ele louvava a Deus com a sua harpa. Então temos que louvar e bendizer o Senhor independente da situação. Ele é fiel. Aramanás, Fubriacai. Eu sou Deus que ajo em vosso favor. Aleluia. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas estavam ali presos no cárceres. E eles falaram: se nós ficarmos quietos, nós vamos morrer. Então vamos um louvar e o outro pregar. E Deus vai agir. Quando começaram a louvar ali, as cadeias se abriram, as prisões se quebraram. E Deus libertou eles daquela prisão. Que o louvor, a gratidão move a mão do Senhor. Aleluia. Temos que ser gratos. A Bíblia nos diz que Jesus curou 10 leprosos, mas somente um voltou para dar glória a Deus, voltou para agradecer a Jesus. Jesus disse: não foram 10, cadê os 9? Somente esse estrangeiro veio me dar glória, veio glorificar a Deus. Este que era samaritano, nem judeu era. Somente este veio agradecer. Então aqui representa uma igreja que está cheia. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus abre porta, Jesus ressuscita. Mas no meio de 100, somente 10 agradecem, né? Representa 1% ou 10% da igreja, perdão. Representa aqui 10% só. Aleluia. 10% é grato. 10% não murmura. 10% louva o Senhor o tempo todo. 10% provavelmente é o que vai subir no arrebatamento da igreja. 10% de cada igreja. 3, 2, 5 pessoas. Nós formos estudar, né, a parábola das 10 virgens, ali também vai dizer que 50% ia. 5 entravam para o gozo do seu Senhor e 5 ficaram de fora. Se nós formos para o livro de Mateus, onde Jesus diz que apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que porfiam ir por ela, poucos alcançarão a salvação, mas a porta larga,
a porta, o caminho espaçoso, esses muitos se conduzem por ele para o caminho da perdição. Então a gente entende que será metade da igreja ou menos da metade que será salvo. Por causa das murmurações, por causa da reclamação, que o povo de Israel fazia isso com o Senhor. Cadê a carne? Cadê a água? Porque tirou a gente do Egito, murmurou durante 40 anos e morreram todos daquela geração no deserto. Só ficou ali Josué e Caleb, até Moisés, que por causa do povo tanto perturbar a mente dele, ele não pôde entrar na terra prometida, porque também pecou contra Deus. Quando Deus falou, falai a rocha, que a rocha lhe dará água, ele feriu a rocha 2 vezes, e a rocha representava Cristo, que é aquele que nos dá a água da vida. E ali, quando ele feriu a rocha, estava ferindo a Cristo, em representação de Cristo. Por isso que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Ele feriu a rocha, mas aquela rocha representava Jesus Cristo, que é a rocha eterna, que é a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores. Então guarde essa palavra. E a partir de hoje não murmure contra Deus em nada. Não reclame para com Deus em nada. Somente agradeça, somente dê glória em todo o tempo. E o Senhor agirá em vosso favor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.